Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje nós teremos a presença do professor Edivaldo, que é professor do Departamento de Cirurgia, da Divisão de Cirurgia Vascular e Endovascular aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O professor Edivaldo vai falar para a gente sobre tromboembolismo venoso, profilaxia do tromboembolismo venoso e ginecologia e obstetrícia. Isso é um assunto muito importante do nosso dia a dia. Obrigado, professor Edivaldo, por ter aceito o convite. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia por estar nos convidando a estar aqui. Esse é um assunto extremamente importante, não só para vocês do departamento, mas para qualquer profissional médico que atua no ambiente hospitalar. O Departamento de Ginecologia está sempre à frente. A gente gostaria de ter a oportunidade de todos os departamentos estar fazendo essa discussão específica, porque ela é fundamental. Por uma coisa muito objetiva, porque a gente salva vidas quando a gente implementa um programa adequado e correto sobre a profilaxia do tromboembolismo venoso. Sou presidente atualmente da Comissão de Prevenção do Tromboembolismo Venoso aqui do Hospital das Clínicas e apesar de um protocolo que a gente vai mostrar para vocês que a gente tem já implantado há alguns anos, essa medida ainda não é de forma quanto a gente gostaria implementada na instituição. Apesar da facilidade de acesso, tem alguns alunos aqui, ex-alunos, que sabem de acessar o sistema e fazer a avaliação adequadamente. Muito bem, quando a gente fala em tromboembolismo venoso, a gente está falando em trombose venosa profunda e ou embolia pulmonar. Contempla uma série de outras entidades que você poderia incluir aí, como por exemplo a tromboflebite superficial ascendente, que hoje tem uma abordagem um pouco mais agressiva, quase parecida ao trombose venosa profunda, por conta do risco de evolução para a trombose venosa profunda. Por que é tão importante a gente falar em profilaxia? Porque a gente sabe que dos quadros de trombose venosa, e a maioria acontece nos membros inferiores, cerca de 70% de todas as tromboses venosas acontecem nos membros inferiores, apenas 20% tem aquele quadro clássico de dor, empastamento, edema, e 80% são praticamente assintomáticas, né? E o paciente, de repente, de um quadro assintomático, trombose venosa, pode evoluir para uma embolia pulmonar, a progressão da doença e até para um quadro fatal. Daí a importância da gente, indistintamente, de todos os pacientes internados, de fazer a avaliação de risco e implementar as medidas que são recomendadas. Então, como eu já havia dito, 70% das tromboses venosas acontecem nos membros inferiores por conta da característica anatômica e hemodinâmica dos membros inferiores, pela presença das válvulas, pela maior estase que acontece nas extremidades inferiores, daí isso explica, obviamente, o porquê da formação da maioria dos trombos nessa região. E aí uma incidência de 1 a 10%, a trombose pode progredir e eventualmente migrar para a via final no sistema venoso, que é o pulmão, causando a embolia pulmonar. Os fatores de risco, eles estão relacionados com a tríade de Virchow, né, de 1856, que a gente já ouviu falar inúmeras vezes, que dizem respeito ao estado de coagulação do indivíduo, ou seja, a hipercoagulabilidade. Vários exemplos representam isso, o principal deles é a malignidade, relacionada ao câncer. Esse é um grande fator de risco da trombose venosa profunda e é hoje o principal fator de risco dos pacientes que a gente trata no ambulatório de trombose venosa profunda. Quase 50% dos pacientes que a gente trata aqui na nossa instituição, que é uma instituição terciária, estão relacionados ao câncer. Gravidez e puerpério é um fator de risco, a terapia com estrogênio, doença inflamatória intestinal, sepse, trombofilias. A lesão endotelial, o trauma em si, que está relacionado às cirurgias, ao próprio trauma, doença valvular cardíaca, presença da doença aterosclerótica grave, presença de catéteres no sistema venoso e a estase circulatória. Tem a ver com a função cardíaca, imobilidade ou paralisia da extremidade ou do próprio indivíduo como um todo. A insuficiência venosa ou veias varicosas calibrosas e, eventualmente, uma obstrução venosa devido a tumor, obesidade, a própria gestação pela sua condição hemodinâmica venosa. Então,
Se a gente for fazer uma análise global dos principais fatores de risco, esses são os grandes vilões da trombose venosa, do tromboembolismo venoso. O câncer e a doença inflamatória intestinal. Veja aqui a gravidez, o puerpério, cirurgias, anestesias, elas são fatores de risco, mas obviamente não são determinantes. Né? Não é porque nós sabemos, e vocês sabem mais do que qualquer um, que a gestação não é uma condição patológica, digamos assim, mas ela é um fator de risco que, se associado a outras condições, precisa sim de uma avaliação adequada para se decidir se vai fazer uma profilaxia farmacológica ou não durante o período gestacional. Existem as trombofilias conhecidas e algumas que ainda a gente está buscando conhecer. Né? Eu lembro muito bem que na década de 90, quando eu era residente, a gente sabia que aproximadamente 30%, nós tínhamos 30% de causas desconhecidas. Né? Hoje são só 10%, com o conhecimento das trombofilias que vem se adquirindo ao longo do tempo, os estudos genéticos. Tem em torno de 10% que ainda a gente não reconhece o tipo de trombofilia envolvida no evento tromboembólico venoso, principalmente. Essas são as principais que vocês lidam no dia a dia. Mutação do fator 5 é a mais frequente. Depois tem a deficiência de proteína C, proteína S, antitrombina 3 e outras aí que são menos frequentes no nosso meio. Esse trabalho é da década de 80 e hoje não se admite fazer um trabalho como esse, que é avaliar o risco do tromboembolismo venoso quando não se faz profilaxia farmacológica. E os dados eram, em cirurgia ginecológica geral, trabalhos variavam de 7% a 45% de incidência de tromboembolismo venoso no paciente tratado com doença ginecológica, principalmente as condições cirúrgicas. Né? Então, por exemplo, cirurgia de quadril, 75% dos pacientes, se não fizerem profilaxia, vão desenvolver tromboembolismo venoso. Cirurgia de joelho, 50% vão desenvolver tromboembolismo venoso se não se fizer a profilaxia adequada. A cirurgia ginecológica é parecida com a cirurgia geral. Se acredita que em torno de 20% a 25% dos pacientes evoluem. Mas a gente não via isso na prática clínica. Não via, por conta daquilo que a gente mostrou no início. 80% são assintomáticos. Apenas 20% são sintomáticos. Por isso que é importante a realização da profilaxia, porque isso salva vidas. Então, no caso da cirurgia ginecológica, com o advento da cirurgia laparoscópica, né, a gente tem que, nos pacientes com idade avançada, tumor maligno, comorbidade cardiovascular ou altas doses de drogas hemostáticas no pós-operatório, né, eles obviamente devem receber sim uma atenção especial. E no caso da cirurgia ginecológica, foi visto que naquelas cirurgias que é possível fazer de forma laparoscópica, isso reduz, nesses pacientes graves, quase que 11% a incidência. Então, quando há a opção, existe a vantagem da cirurgia laparoscópica. Ao contrário do conceito que se tinha no início, que por conta da laparoscopia, o gás, enfim, isso talvez aumentaria a incidência de tromboembolismo venoso, isso não se mostrou na prática clínica, nem para a cirurgia ginecológica e nem para a cirurgia geral, no caso da laparoscopia. Então, por que fazer profilaxia do tromboembolismo venoso? Porque salva vidas, essa é a principal medida, ela reduz eventos em curto e longo prazo, reduz a utilização de recursos e os custos do cuidado médico geral, reduz o número de pacientes tratados a ter uma qualidade de vida ruim, associada à incapacidade tanto dos membros inferiores quanto do quadro pulmonar e à alta mortalidade, e melhora significativamente os desfechos gerais dos pacientes na avaliação clínica. Então, por isso que essa medida, pela Joint Commission, é a principal medida clínica, além do controle da prescrição, né, que salva vidas no ambiente intra-hospitalar. É por isso que a nossa instituição já adotou isso há mais de 10 anos como uma prioridade da gente estar implementando dentro da instituição. E a gestante? A gestante não é doente, ela tem uma condição hemodinâmica, uma condição cardiovascular, uma condição metabólica diferente que, em associação com outros fatores, pode ter um aumento da incidência. Ok? Quais são essas situações? A estase, devido à compressão das veias cava e ilíaca comum esquerda pelo útero gravídico, e a diminuição do tônus venoso por causa da ação miorrelaxante
principalmente da progesterona. E a hipercoagulabilidade? Ela seria secundária à indução da síntese hepática dos fatores 7, 8 e 10, não é? Pelo estriol placentário, aumentando o fibrinogênio do inibidor do plasminogênio tipo 1 e 2 e diminuição da síntese da proteína S. Então, há uma condição tendendo a trombose, pró-trombótica e não anticoagulante. Ok? E no caso da lesão endotelial, que é manifestada principalmente, né, na didação, na remodelação endovascular das artérias uteroespilaradas e com a dectação. Então, são condições que, somadas, e acontecem invariavelmente em todo o quadro gestacional, que propiciam essa condição pró-trombogênica quando associado a outros fatores de risco. Por isso que a gestação merece uma avaliação especial, uma atenção especial nos grupos de pacientes, principalmente que já tiveram um tromboembolismo venoso prévio. Então, o risco de TEV na gestação. Sabe-se que aumenta em torno de 20 vezes no puerpério. Chega até 20 vezes o aumento de risco se você comparar mulheres na mesma idade. Ok? 20 vezes não significa, então toda gestante tem tromboembolismo? Não é isso. Né? A incidência de tromboembolismo em jovens, que são as gestantes, já é muito baixo. Ele aumenta em torno de 20 vezes. É aquela análise que a gente faz do anticoncepcional, somente os mais modernos. Ele aumenta em até 3 vezes o risco do tromboembolismo venoso. Mas o 3 vezes é de 0,001 para 0,003. Ok? Então isso não é, obviamente, algo para se assustar tanto. Então, após esse período, né, a frequência cai rapidamente, apesar do risco que persiste residual, por até 12 semanas do pós-parto. E aí vocês vão ver nas recomendações dos guidelines que o período principal realmente no puerpério é nas 6 primeiras semanas, que essa incidência é mais alta nessas pacientes que têm um risco maior. Então, em geral, a recomendação para se fazer a profilaxia até 6 semanas no pós-parto, né, naqueles pacientes que têm indicação. Então, aqui esse é o risco de TEV relativo, o aumento do risco de TEV relativo pelo período gestacional, né, ele aumenta em 6,2 vezes no primeiro trimestre, chegando até 39 vezes no terceiro trimestre, caindo depois de 6 semanas de novo para em torno de 12%. Quando a gente analisa esse risco relativo, o grande fator que determina a preocupação no período gestacional realmente é o risco de TEV prévio, o acontecimento de um evento prévio à gestação. Seja uma trombose venosa profunda, seja uma embolia pulmonar, seja uma tromboflebite ascendente grave não relacionada a um quadro varicoso. Então, esse é o grande fator que aumenta o risco relativo em quase 24 vezes. Outras condições, como por exemplo, o tabagismo na gestação aumenta em quase 3 vezes, o histórico, não é, de natimorto aumenta em 6 vezes esse risco, histórico de hemorragia pós-parto associado à cirurgia aumenta em 12 vezes, mas o grande vilão que determina a gente fazer uma avaliação muito mais cuidadosa no período gestacional e que determina ou não a necessidade de usarmos anticoagulantes durante o período gestacional é realmente o histórico prévio de ter havido um tromboembolismo venoso. Então, quais as recomendações que a gente tem nos principais guidelines? E o principal deles que nós seguimos, que o mundo inteiro segue, é o do American College of Chest Physicians. É um grupo mundial que se reúne a cada 4 anos, que dá todas as normativas, fazem todas as diretrizes relacionadas ao uso dos anticoagulantes para as mais diversas doenças e condições clínicas. Então, para paciente ginecológico, para paciente gestante, para paciente com câncer, para paciente clínico, e analisando inclusive a incorporação ou não das novas drogas que hoje a gente tem no mercado, né? Também, né, para essas situações aqui do tromboembolismo venoso. Então, é uma leitura que para todo mundo que pratica atividade médica é quase que obrigatória. O CHEST, o ACCP, né, ele é publicado a cada 4 anos, é um texto meio grande, mas eles publicam um sumário junto, que são as principais recomendações e fica fácil para todo mundo ler e se atualizar a respeito desse assunto. Então, a profilaxia no período gestacional, vocês vão ver que vai depender muito, as recomendações, elas se baseiam neste evento do paciente ter tido ou não
um episódio prévio de TEV. Né? Então, o que diz lá no CHEST? A estratificação do risco de TEV na gestação, ela baseia-se na avaliação de cada paciente, obviamente, né, e deve ser realizada em todas as mulheres antes da gestação e logo que engravidam, recomendando-se repetir ao longo do período do pré-natal, né, diante do evento de surgimento de qualquer alteração significativa. Óbvio que as preferências e considerações das gestantes devem ser levadas em conta, principalmente na hora de escolher o tipo de profilaxia quando se deseja fazer, ou eventualmente a decisão de não fazer, não é? Que é algo que deve ser sempre compartilhado. Então, diante de um episódio único de TEV, sem uso de anticoagulação de longa duração, ou seja, a paciente não está mais usando anticoagulante, né? E com trombofilia conhecida. Isso aqui é algo que vocês vão ver que vai persistir durante todas as recomendações. Tem um fator muito importante. Antigamente, década de 80, década de 90, a gente decidia se o paciente tinha tido ou não tromboembolismo. Hoje é um pouco mais específico. Como foi esse tromboembolismo? Ele foi provocado, ou seja, foi pós-fratura, pós uma grande cirurgia, ou foi um evento espontâneo, o paciente estava no seu cotidiano. Isso influencia muito na decisão ou não de se fazer a prevenção. Não é? Se uma paciente você tem uma jovem, gestante, que teve uma trombose venosa relacionada a uma fratura grave da perna, isso é um fator que a gente fala provocado. Ela teve uma condição importante, não é, que provocou o tromboembolismo. Diferente daquele jovem que estava em casa e, de repente, teve uma trombose venosa profunda sem nenhum motivo aparente. Isso é determinante no risco relativo dessa paciente. E isso praticamente define se você vai ou não fazer a profilaxia durante o período gestacional. Então, um episódio único de TEV com trombofilia reconhecida, né? Aqui citando o exemplo do fator singular de a mutação 20210, o ECCP considera de baixo risco quando foi um episódio único associado ao risco transitório não relacionado à gestação ou estrógeno. Ou seja, foi esse exemplo da fratura que eu dei. Agora, se essa paciente aqui teve uma trombose venosa durante o período gestacional anterior ou secundário associado ao uso de estrógeno, muda de figura. Ela passa a ser uma paciente de risco intermediário ou alto, que é o que diz exatamente aqui nessa recomendação da diretriz do ECCP. Então, aí essa paciente passa a ter indicação do uso da dose profilática ou intermediária, isso tem só no Canadá, essa dose intermediária é uma dose maior do que a que nós usamos frequentemente para profilaxia de alto risco. No final eu vou mostrar para vocês só para conhecimento. Mas no mundo inteiro se usa a dose padrão, em geral é recomendável. No caso, por exemplo, a enoxaparina, que é a droga mais utilizada no mundo, seria 40 miligramas. Essa dose intermediária, pela Associação Canadense, pode chegar a 80 miligramas por dia. E uma vez por dia, ou de 40 de 12 em 12 durante o período gestacional. Que não é a dose de anticoagulação. No caso da enoxaparina, a dose de anticoagulação plena é 1 miligrama por quilo, 2 vezes ao dia. Ok? Muito bem. Então, o episódio, aí já vem, um episódio único de TEV, sem uso de anticoagulação de oração e com trombofilia conhecida no pós-parto, não é? Dose profilática ou intermediária por 6 semanas, essa é a recomendação. Aqui tem o uso de antivitamina K, que pode ser usado como profilaxia, mas existe uma dificuldade muito grande do manejo. Né? Para a gente conseguir a dose profilática do antivitamina K, vocês têm que manter o INR entre 1,5 e 2. Né? Isso, do ponto de vista clínico, prático, não é muito fácil de se fazer. A gente consegue isso em quase 50% dos pacientes só. Né? Uma baixa aderência. A gente tem dificuldade por conta das características dessa droga. Com relação à prevenção do TREV relacionados ao fator de risco transitório, que teve aquele evento provocado, em geral não precisa. Então aí é só acompanhamento mesmo, foi aquilo que a gente estava comentando. Né? No caso mesmo, sem a trombofilia conhecida. No caso do fator de risco transitório sem profilaxia conhecida no pós-parto, por conta do puerpério, do aumento daquela incidência que a gente mostrou de quase 12 vezes, a recomendação é de se utilizar, como a gente já havia dito, por 6 semanas a prevenção. Ok?
Bom, e quando a paciente teve um TEV prévio associado à gestação ao uso de estrógeno? Ela é de risco moderado ou alto de recorrência, né? Quando obviamente não está em tratamento, já passou o período de tratamento, e aí se recomenda se fazer a dose profilática ou intermediária da heparina de baixo peso molecular. Ok? No caso do pós-parto, a mesma coisa, você deve continuar utilizando a profilaxia por até 6 semanas nessa paciente que você decidiu fazer a profilaxia também no período gestacional, e o período mínimo recomendado é de 6 semanas. Se teve uma infecção com mais tempo acamado, é isso que a gente fala. Há quanto tempo de fazer profilaxia? Tem o mínimo, e aí tem a sua avaliação clínica, da persistência ou não de fatores de risco associados. Por exemplo, uma infecção é determinante da manutenção da profilaxia. Ok? E um TEV prévio não provocado, ou seja, aquele espontâneo que aconteceu, independente de ser associado ou não à gestação. Não tem dúvida, essa é uma paciente de alto risco de desenvolver de novo. Não é? Então ele é considerado de risco moderado ou alto de recorrência. Recomenda-se a dose profilática intermediária de heparina de baixo peso molecular, que é a principal droga utilizada no período gestacional. No pós-parto a mesma coisa, né? Deve-se fazer a profilaxia no caso de 6 semanas, pelo menos. Ok? Bom, com relação à cesariana, não há evidências suficientes, né, de trombofilaxia pós-cesariana pelo simples fato de se fazer cesariana. Né? Deve-se fazer a avaliação global da paciente, e a cesariana em si não é um fator determinante ou diferenciado que defina a necessidade de fazer tromboprofilaxia. Tem poucos estudos e eles não são convincentes em determinar que nós façamos a profilaxia. Então, embora o risco de TEV associado à cesariana seja baixo, por esses estudos, a gente deve sempre fazer a correlação, a avaliação dos outros fatores para ver se essa paciente não se enquadra em pacientes com necessidade de utilização dos anticoagulantes. Okay? Então, a cesárea não é determinante. Aqui, esse gráfico não está muito adequado de se ver, mas é um conceito. Nós tivemos até um caso em conjunto que nós acompanhamos há 5 anos atrás, de uma gestante, até funcionária do nosso hospital, um quadro absolutamente típico, né, de trombose venosa profunda, exuberante, inclusive, do ponto de vista clínico. Ela tinha um edema assimétrico muito importante e, evidentemente, do lado direito. Né? Isso foi súbito, com congestão venosa, e ela foi fazer ultrassom, e o ultrassom foi negativo para a presença de trombose no membro inferior direito. Só que o ultrassom, lembremos das suas limitações, principalmente com relação a você ter um útero grande, ela estava no final da gestação, de você não conseguir ver a veia ilíaca direito. Não é? Quando o quadro clínico é exuberante dessa forma, não há dúvida da indicação de se iniciar rapidamente o tratamento para tromboembolismo venoso. O dímeros D ajuda, geralmente ele estoura, né? Mas também não é determinante, mas a avaliação clínica ela é fundamental. Não é? Essa paciente estava no puerpério imediato, ela foi colocado um filtro de veia cava para fazer o parto, além de ter sido anticoagulada por 2, 3 dias, teve o parto induzido, foi cesariana no caso, e aí esse filtro foi retirado em menos de 1 mês e a paciente manteve o tratamento com anticoagulante. Então a avaliação, a percepção clínica ainda é mandatória em muitas das situações. Ok? Então esse quadro fala exatamente isso, numa suspeita clínica alta, né? E você faz o ultrassom e ele mesmo assim é negativo, existe a recomendação de você fazer a anticoagulação e repetir esse ultrassom em diferentes circunstâncias, diferentes posições, para ter certeza ou não se a sua paciente não teve um quadro de trombose venosa. Ok? Bom, já quase encerrando as recomendações gerais que a gente tem com relação ao tromboembolismo venoso, né? O ACCP diz, na sua 9ª edição, publicada em 2016, foi a última, né, que a utilização de métodos mecânicos em pacientes com alto risco de sangramento tem grau de evidência 1A para prevenção do tromboembolismo venoso e deve ser implementado, adjunto à terapia anticoagulante. E recomenda-se que os pacientes recebendo profilaxia mecânica, especial atenção à aderência ao tratamento do uso adequado, principalmente aqueles que não estão usando anticoagulantes. Isso para um grupo muito especial de pacientes, principalmente pacientes
neurocirúrgico ou aqueles que tiveram um quadro de tromboembolismo e não podem usar anticoagulante. Teve uma hemorragia digestiva há um mês, teve um sangramento importante uterino, não pode usar anticoagulante e a gente vai ter que ficar com a profilaxia mecânica mesmo. Recomenda-se contra a utilização de aspirina na tromboprofilaxia primária em qualquer grupo de pacientes. A Sociedade Americana de Ortopedia ainda tinha, até alguns anos, uma recomendação de se utilizar aspirina para prevenção de tromboembolismo venoso. Porque tem trabalhos da década de 80 mostrando que a aspirina reduz a incidência. O problema dela é que ela aumenta muito mais o sangramento do que o benefício que ela traz em reduzir a incidência de tromboembolismo venoso, por conta da dose que foi utilizada, que foi 500 miligramas. Então, a aspirina ela não tem nível de evidência para se fazer a prevenção do tromboembolismo venoso, ok? E, óbvio, eles recomendam sempre isso, que deve seguir a recomendação dos fabricantes nas doses específicas de profilaxia. Os pacientes cirúrgicos em geral, tem várias maneiras a gente fazer o cálculo do risco de tromboembolismo venoso. Esse é um cálculo simplificado da avaliação, é um organograma para quando você não tem, por exemplo, o que a gente tem na nossa instituição. Um sistema montado, pronto, que é só você ticar e calcular os fatores de risco. Não é? Isso aqui, em geral, colocava-se em enfermarias para ficar fácil do médico clínico assistente olhar, seguir, esse paciente é médio risco, esse paciente é alto risco. Ok? Então, são os organogramas semelhantes a esse aqui, publicado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, classificando os pacientes em risco baixo, risco moderado e alto risco para tromboembolismo venoso, com as respectivas recomendações. Em geral, né, pessoal, risco baixo, medida mecânica. Risco médio, profilaxia com enoxaparina 20 mg uma vez ao dia, ou heparina não fracionada 5.000 de 12 em 12, e o alto risco, enoxaparina 40 ou heparina não fracionada 5.000 de 8 em 8 horas, no médio risco de 12 em 12, na verdade. Então, em geral, a recomendação é essa, né? Isso não vale para paciente clínico. Paciente clínico, essas doses intermediárias, 5.000 de 12 em 12, ou enoxaparina 20 uma vez ao dia, elas não foram efetivas nos pacientes clínicos. No estudo Medenox foi feito em 99. Daí, então, quando se decidiu fazer em paciente clínico, que não é cirúrgico, obviamente, está internado, mesmo que na ginecologia, está tratando uma infecção, e foi calculado, eventualmente, como isso intermediário, é a dose maior que ele tem que tomar. E isso está no nosso protocolo. Isso está fácil. Não precisa nem pensar muito, é intuitivo, é só fazer adequadamente. Essa aqui é aquela que eu acabei de dizer com relação às recomendações, né? Naqueles pacientes que têm risco intermediário, o risco alto, que não podem usar anticoagulante, o ICCP recomenda o uso de compressão pneumática intermitente. Nós temos na nossa instituição, a fisioterapia faz esse controle, precisa de uma solicitação especial para estar utilizando isso. Ok? Os novos anticoagulantes orais disponíveis, inclusive um deles nós temos na instituição, para profilaxia de pacientes clínicos ou cirúrgicos gerais, ainda nós não temos recomendação a nível de guideline. Por quê? Porque os estudos ainda não foram concluídos. A recomendação que a gente tem é para paciente ortopédico, ok? De uso para prevenção de todos, com a utilização desses novos anticoagulantes. Todos eles têm um nível de evidência e eles são mais baratos a nível intra-hospitalar. Os novos anticoagulantes, eles são muito mais baratos que, por exemplo, a enoxaparina, principalmente para as unidades hospitalares. Eles podem e devem ser utilizados. Isso já consta também no nosso protocolo dentro da instituição. Muito bem. Com relação à duração da profilaxia, né, ela deve, no mínimo, ser mantida até a alta. Nos pacientes com cirurgias oncológicas, abdominal, pélvica ou torácica, a recomendação é de 4 a 6 semanas. Mas o paciente está andando desde o 3º dia. Não interessa. Interessa é a condição que determina o risco dele alto, que é a condição da neoplasia. Ok? 4 a 6 semanas para cirurgia oncológica pélvica, abdominal ou torácica. Outra situação, a cirurgia laparoscópica, em geral, na cirurgia geral, não é um fator determinante de risco adicional, não é? Então os riscos devem ser avaliados conforme todos os pacientes que submetem a qualquer cirurgia.
Como eu já havia dito, a profilaxia pode ser feita com heparina de baixo peso, heparina não fracionada e o fondaparinux, todas disponíveis também na nossa instituição, podem ser utilizadas para a prevenção do tromboembolismo. Em pacientes obesos, não é, a recomendação do ACCP ela é um pouco vaga. Ela diz que as doses devem ser maiores, porque não existe um estudo específico padronizado. Mas todos os estudos publicados com obesos mórbidos utilizam doses maiores. Por exemplo, formulações diferentes. No caso de, em vez de 40, utilizar 60 miligramas da enoxaparina, ou em vez de 40 uma vez ao dia, usar 40 duas vezes ao dia, em trabalhos bem diferentes, né? E realmente melhora os resultados com relação à prevenção, essas doses maiores sem aumentar sangramento. Mas não existe uma dose específica, recomenda-se apenas doses maiores para os obesos mórbidos. Com relação à utilização dos tipos de anestesia, a gente não vai ficar insistindo, porque são detalhes de cada droga, isso tem no nosso protocolo, quando que você deve suspender um anticoagulante para fazer uma cirurgia, né? Em geral, são 12 horas para enoxaparina, no caso da dose profilática, e de heparina não fracionada, 6 horas já é o suficiente para se fazer mesmo um bloqueio neuroaxial. Nos pacientes clínicos, a avaliação ela é mais difícil do que nos pacientes cirúrgicos, temos menos trabalhos randomizados, controlados para avaliar isso. Existe o protocolo da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular em conjunto com a AMB, num organograma para avaliar os pacientes clínicos, mas a forma mais simplificada é essa aqui, a forma de Caprini, onde a gente calcula pelos fatores de risco, o paciente é baixo, médio ou alto risco. É isso que a gente tem na nossa instituição. Estão acesso de todos, muito fácil no sistema de prescrição e obrigatório para todos os pacientes antes de encerrar a primeira prescrição pós-internação. Vocês podem fazer em qualquer momento a reavaliação, qualquer momento que o paciente mude de condição que vocês julgarem pertinente. Se não o fizerem, toda semana, obrigatoriamente vai abrir antes de encerrar a prescrição para ser refeito isso. Então, olha o que diz o ACCP. Recomenda-se que cada hospital desenvolva uma estratégia formal, ativa para profilaxia do TEV, nível de evidência 1A. Recomendamos que a política de profilaxia seja institucional e por escrito. Recomendamos a utilização de estratégias eficazes já comprovada de adesão de profilaxia, incluindo decisão por computador, que é o que nós temos na nossa instituição, nível 1A, ordens previamente expressas e auditorias periódicas com feedback. Métodos passivos, como distribuição de panfleto, não funciona. Colocar cartaz, não funciona. Funciona uma atitude ativa, proativa, como a que nós fazemos dentro da nossa instituição. E mesmo assim é difícil, viu, pessoal? Mesmo assim é difícil. Sabem por quê? Por conta daquele que faz a tecla. Nós fizemos um levantamento há menos de um ano e o nosso hospital terciário, quaternário em algumas áreas, tem o índice de baixo risco mais alto que eu já vi. Sabem por quê, né? Porque pula a tela e não olha, simplesmente praticar o fator de risco, que não dura menos do que um segundo. Não é você olhar a tela inteira e ver se o paciente tem alguma daquelas condições. Por isso estamos envolvendo, inclusive, a enfermagem para nos ajudar, não é? A fazer a avaliação em conjunto, porque elas, em geral, são mais disciplinadas do que nós. Doses sugeridas de heparina de baixo peso e heparina não fracionada, segundo a Sociedade Canadense, né? Isso é o que eu já falei em todas as instâncias, aquela dose intermediária um pouco maior, né? Não vou ficar repetindo aqui dados de dose de medicamento, acho que não é o foco dessa nossa apresentação. Eu já ultrapassei o tempo, estou disponível para perguntas aí para quem tiver, e acho que o importante é a gente trabalhar junto em benefício dos nossos pacientes. Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado, professor Edivaldo. Aberto a vocês. Alguém gostaria de um comentário? Sr. Filber. Não, professor. A pergunta foi se o uso de meias elásticas substituem com a mesma efetividade a compressão pneumática intermitente. A resposta que a gente tem pelos estudos é não, professor. A meia elástica tem um nível de evidência baixo na prevenção de tromboembolismo venoso,
A verdade é essa, não tem estudos muito ruins do ponto de vista de validação do método. Intuitivamente, né, a gente normalmente recomenda, porque a sua ação é principalmente no sistema venoso superficial da meia elástica e pouco no sistema venoso profundo. Né? Para se ter uma compressão efetiva do sistema venoso profundo, são compressões que podem até causar, eventualmente, numa condição hemodinâmica intraoperatória, até uma isquemia. Já aconteceram vários casos, por exemplo, de se fazer enfaixamento, por exemplo, onde se tem uma compressão mais efetiva, enfim. Nós tratamos síndrome compartimental depois, por conta da isquemia provocada pelo enfaixamento. Então, na indisponibilidade da compressão pneumática intermitente, a meia antitrombo, que a gente tem em alguns dos mercados, ela é recomendada, mas ela não é substitutiva. A gente não pode afirmar isso. Na terapia. Isso tem uma grande discussão na literatura, professor. Em geral, se sabe que o paciente tem uma condição que vai determinar a necessidade de uma cirurgia, acho que é isso que você está perguntando, né? De uma eventual cirurgia, o guideline ele cita quanto antes melhor, aproximadamente 3 meses antes. Alguns estudos suspendem 1 mês antes, mas parece que isso não reduz a incidência. Não há comparação, mas o quanto antes, melhor. O problema é que às vezes você não sabe, né, que o paciente vai precisar de uma cirurgia com tamanha antecedência. E aí suspende-se imediatamente quando se já sabe que ela vai fazer a cirurgia. Muito obrigado, Edivaldo. Eu que agradeço.